espero que vocês estejam super bem. Meu nome é Tatiane, sou professora de inglês e hoje vamos continuar falando sobre Present Perfect. Se você não viu a aula anterior, então sugiro que vocês dêem uma olhadinha na aula de Present Perfect comparado com Simple Past. E antes de você continuar essa aula, porque nós iremos falar sobre os adverbs, como usar o Present Perfect com os adverbs, a melhor posição deles e como eles podem aparecer pra gente em questão. Vamos começar então com uma frase simples. I have met her. Eu a conheci. Eu quero colocar esse adverb aqui, already, nessa sentence. Qual que vai ser a melhor posição para already? No caso do already, nós iremos colocá-lo depois do auxiliar do present perfect, ou seja, depois do verbo have. I have already met her. Eu já a conheci, né? Já conheci ela, alright? Aqui nós temos a mesma frase, só que com outro adverb, agora com never. Se eu quero falar que eu nunca a conheci, em nenhum momento da minha vida eu a conheci. Eu vou usar também na mesma posição, depois do auxiliar have. I have never met her. Agora, se eu quiser perguntar isso para alguém, have you met her? E eu quero saber se em algum momento você já encontrou com ela, você já conheceu. Então, eu vou usar o ever para essa noção. Have you ever met her? Então, a melhor posição vai ser depois do pronoun, do subject pronoun, na frase com pergunta, ok? Already, eu quero dizer, então, que alguma coisa já aconteceu. O never, que uma coisa nunca aconteceu. E o ever, eu quero saber se em algum momento isso já aconteceu. E ele vem geralmente nas perguntas. Porém, tem alguns adverbs que eles vão ser colocados em outras posições. Por exemplo, o still e o yet. Eu posso falar, por exemplo, I still haven't found what I'm looking for. Que é um trechinho da música do YouTube, né? I still haven't found what I'm looking for. Eu ainda não encontrei o que eu estava procurando. O still, ele vai nos indicar uma coisa que não aconteceu, mas que existe a possibilidade dela acontecer, ok? Mesma coisa com yet. I haven't found what I'm looking for yet. Eu não encontrei o que eu estava procurando ainda. Então, nós temos também essa possibilidade de que aquilo vai acontecer. É uma outra maneira de usarmos os adverbs em outras posições. Uma curiosidade, o yet, geralmente, ele não vai no meio das frases, ele fica nas pontas. No meio, quando nós queremos dizer o ainda, né, nós usamos o still. Se for nas pontas, nós vamos usar, então, o yet. Aqui nós temos uma frase, né? Choose the best option to complete the sentence. Então, a gente vai escolher qual que é a melhor opção, né, para completar essa frase. The paint is wet because the picture. Então, a figura, né, a pintura está molhada porque ele fez alguma coisa com a imagem. O que a gente poderia dizer disso? Então, se a pintura está fresca, quer dizer que ela foi pintada recentemente, certo? Vamos, primeira coisa, ver onde temos o recentemente aqui acontecendo. Temos o just, então, em todas as frases. Lembrando que ele vai nos indicar essa sensação de um acontecimento recente. Todas elas têm o just, então, são todas potenciais. Mas a gente acabou de ver que se isso aconteceu, é uma coisa recente, a gente utiliza o present perfect. Temos o he aqui como nosso pronoun, logo, eu não posso usar o have, eu vou já eliminá-lo como opção. Nos sobrou is, has, aqui. Vamos ler então. Is just ending. He is just ending the picture. Nesse caso, vai mudar o contexto, né? Nós não podemos usar o present, simple present, para indicar que uma coisa aconteceu recentemente. Então, nós não vamos usar aqui o is just ending. Be, just ended. He just ended the picture. Se eu estou falando que ele fez uma coisa recentemente, novamente, present perfect tá faltando aqui pra gente, então o auxiliar de present perfect seria o have. Aqui sobrou pra gente D and E. Has just ending, has just ended. Então, aqui, qual será que nós iremos utilizar? Temos o present perfect, o auxiliar aqui aparecendo nas duas, porém a terminação do verbo, aqui temos a ing, aqui temos o id. O ing não é o particípio, se a gente for pegar a aula passada, nós vimos que o present perfect, nós temos o auxiliar, que é o have, mais o verbo no particípio. Logo, a única opção que seria possível para completar
Essa frase seria a alternativa E. He has just ended the picture, alright? Aqui então nós temos a frase I never came across such a setting all my life, que foi extraída de um livro, né, Three Men in a Boat, escrito por Jerome K. Jerome em 1989. No seu entender, essa frase aqui, vamos analisar. Ela tem um erro gramatical, né? Claro que o personagem falando, temos um coloquial ali, então acaba sendo aceitável no contexto do spoken English. Lembrando que as pessoas falam errado também gramaticalmente, né? E esse personagem, provavelmente, ele acaba falando dessa maneira. Porém, por que eu não poderia usar I never came? Eu teria que usar um present perfect. Porque a pessoa que está falando isso, a vida dela não está no fim, não chegou no fim. Então, a gente não pode falar que nunca vai acontecer uma coisa. I never came across, né? Eu nunca encontrei, nunca me deparei, nunca estive diante de uma situação como essa em toda a minha vida. Mas ele tem a vida toda pela frente ainda, então nós não estamos determinando um tempo. Por isso, vamos usar o present perfect para enfatizar isso. A primeira, então, não vai ser considerada adequada para a gente, né? Sabendo que é present perfect, então, a letra E nós já podemos eliminar também, já que aqui nós temos o present continuous, right? D, I never come across, também seria uma opção que a gente vai eliminar, que é o simple present. Vamos eliminá-la aqui, então. E o que sobrou pra gente foi o C e o B. Então, vamos lê-las. I have never come across teria sido uma melhor opção gramatical, ou I have never came across. Qual dessas duas será que teria sido uma melhor opção gramatical pra gente? Pra gente saber disso, nós temos que saber qual que é o particípio do verbo to come. Você vai olhar a tabela, onde está escrito come, e você vai ver que ele no presente é come, no passado é came, e no particípio ele repete, ele vira come de novo. Então, aqui nossa opção vai ser a letter B. I have never come across. Teria sido uma melhor opção gramatical. Aqui nós temos uma outra atividade, nós iremos completar um dialogue. Mark the best option to complete the dialogue. Temos o A, falando sobre alguma coisa, her examinations, né, sobre os exames dela. And B, yes, her examinations many times, muitas vezes. Ou seja, nós temos uma coisa que é recorrente ali, que nos indica já um present perfect. Olhando as opções que nós temos, é alguma coisa relacionada a failed, né? Ao to fail, que é falhar, quando você falha em alguma coisa, você errou em alguma coisa, você não atingiu a expectativa. Então, vamos analisar aqui. Se eu estou falando sobre she, né? Primeira coisa, eu não posso usar o have. Have she ever? Ficou meio feio aqui, já vamos tirar essa opção pra gente. Letter B, has she ever failed her examinations? Eu poderia falar assim como present perfect. Poderia ser alguma vez na vida ela já falhou, né? Ela não atingiu a média esperada nos exames dela. Yes, she fails. Aqui nós temos o simple present, mas nós queremos, na verdade, o present perfect, principalmente por causa dessa parte aqui, né? Que temos o many times sendo mencionado, que nos dá uma ideia de uma continuidade, algo que ainda está presente, né? Que não foi apenas passado, mas que é uma coisa presente e provável de acontecer de novo. Então, a letter B nós não vamos considerar como option. C. Has she ever failed her examinations? Yes, she has failed her examinations many times. A letter C parece promissora pra gente. E temos então a D aqui. Does she ever failed her examinations? Primeira coisa que nós temos aqui é o does. Does é auxiliar de presente, simple present. Já começou errado aqui porque nós mantivemos o verbo aqui no passado. Então, gramaticalmente falando, isso ficou inaceitável. A letter D, então, nem seria uma opção pra gente. E aí, did she ever fail her examinations? Yes, she has fails. Temos aqui um fails, né? Que não corresponde ao tempo do present perfect, principalmente porque já temos aqui o auxiliar, que seria o has, e aqui teria que estar no particípio. E esse verbo, com certeza, não está no particípio. Nossa única opção, então,
Letter C. Has she ever failed her examinations? Yes, she has failed her examinations many times. Espero que vocês tenham gostado da aula. Don't forget to like and subscribe. Vejo vocês na próxima aula. Have a great week. See you next time. Bye bye.